Tem um estudo da University College of London, né, uma universidade aqui na Inglaterra, que fala o seguinte: eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram 20 crianças que sofriam violência em casa, claro que aí é um caso um pouquinho mais extremo, mas é bom pra gente entender, e 23 que não sofriam. E aí eles apresentaram imagens de pessoas com cara de brava para esses dois grupos, e depois compararam imagens de cérebro de soldados que vinham de guerra e tudo. Era impressionante a semelhança entre a reação cerebral dessas crianças que sofreram violência, como era parecido com dos soldados que passaram por estresse de estar numa guerra. Enquanto isso, os outros não apresentavam esse tipo de reação. Então, um adulto olhando bravo para eles não tinha esse peso todo, não machucava tanto, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, assim, por essa experiência, ou seja, cientificamente foram estudar o efeito, né, de educações, porque a violência pode ser física, mas pode ser psicológica, pode ser, né, do que é falado para crianças, de tudo isso. E olha que interessante a diferença, né? Quando for olhar o cérebro das crianças que não passaram por esse tipo de violência, a reação era muito mais branda, muito mais leve a esse tipo de situação. Então, quem que tá mais preparado para lidar com dificuldade da vida? Uma criança que vai ter uma reação de um soldado pós-traumático de guerra ou de uma criança que consegue lidar com aquilo de uma maneira natural, mais leve? Então, assim, esse conceito de preparar para a vida a gente tem que repensar mesmo. Então, eles identificaram nessas crianças uma sensação de medo muito grande, uma ansiedade muito grande e uma impulsividade muito grande, porque o próprio cérebro, ele se molda para lidar com esse tipo de situação. Então, os níveis de estresse dessas crianças eram altíssimos quando vinha alguém com uma cara de bravo. E uma criança estressada, ela não consegue prestar atenção numa aula, ela não consegue aprender, ela não consegue ter um relacionamento saudável. Ela não consegue criar, não consegue criar, exatamente. ter ideias novas. E a boa notícia é que eles fizeram um trabalho com essas crianças, depois de um tempo, né, com as famílias, as crianças e tudo, e a regeneração foi impressionante. Ou seja, a boa notícia é que o cérebro da criança, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, quando incluíram na rotina dessas crianças atividades de conexão com os pais, começaram a trabalhar, assim, a autoestima da criança, a valorizar as coisas que elas faziam, a ouvir, tinha muito momento de ouvir a criança, houve uma regeneração, ou seja, é uma coisa fisiológica que acontece nessa recuperação dessa situação toda. Então, assim, é muito bom saber que mesmo que, às vezes a pessoa, poxa, mas meu filho já tem tantos anos, será que dá tempo? Biologicamente está comprovado isso, que o cérebro ele se regenera, né? Principalmente da criança que está em formação. Então a gente tem essa boa notícia aí.